Graça e paz, queridos. Pastor França, e hoje eu gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações. Nós estamos vivenciando esses dias. Hoje são 20 de junho de 2022 e nós estamos vivenciando aí acontecimentos como o trágico massacre desse jornalista, desse representante indígena aqui na nossa região amazônica. E eu queria falar um pouco sobre a violência que assola essa nossa região, principalmente a região aqui do Amazonas. Eu não vou nem falar na região amazônica como um todo, mas vou falar na região do estado do Amazonas propriamente dita. Existe uma estatística que ela não é oficial, mas que ela é um levantamento de uma organização de ribeirinhos que trabalham com evangelização de povos na Amazônia, que vai dizer que existem 600 mil pessoas em situação de ribeirinhos nos rios da Amazônia. Aproximadamente 600 mil pessoas. A gente acredita que esse número pode ser maior, mas vamos trabalhar com esse número, uma vez que o censo do IBGE ele vai sair apenas agora no ano de 2022. Nós só teremos esses números lá para 2023. Portanto, são aproximadamente 600 mil pessoas. E aí a gente pode dividir aí por 3 ou por 4, nós vamos encontrar aí entre 150 a 200 mil famílias que vivem como ribeirinhas às margens do rio Amazonas, do rio Solimões, do rio Negro. E a gente vai se ater aqui apenas à região do Amazonas. Nós vimos aí o que aconteceu, esse trágico massacre do jornalista, esse trágico massacre aí do representante dos indígenas. Isso foi uma coisa terrível, queridos. Uma coisa que nós repudiamos completamente. Acredito que o ser humano ele tem direito à vida. Não importa as circunstâncias, não importa o seu pensamento, a sua filosofia, a sua ideologia, a sua raça, a sua religião, ele tem direito à vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Nós observamos que a imprensa ela deu um enfoque muito grande a esse caso. Um enfoque, uma cobertura, ela dedicou muito tempo de televisão a esse caso do jornalista e do representante do indígena. Agora, o que, na verdade, eu queria conversar com vocês hoje é a respeito dos ribeirinhos, queridos. Os ribeirinhos, eles estão aí sofrendo. São, como a gente falou agora, aproximadamente aí 200 mil famílias de pessoas que vivem às margens dos rios Solimões, Amazonas e Rio Negro. E essas pessoas, elas estão desamparadas. Não tem ninguém que olhe por elas. Pessoas que estão aí sozinhas, vítimas de um sistema carcomido, um sistema corrupto, corrompido, um sistema de falácias, queridos. São pessoas, homens e mulheres, carne nossa, semelhança nossa, seres humanos que têm filhos, que têm esposas, que precisam comer, que precisam se alimentar. E essas pessoas, elas estão sendo ignoradas, negligenciadas. A natureza ela vai reclamar de alguma forma as injustiças, ela vai reclamar ali a dor do ser humano. Ela vai reclamar junto com esse ser humano ali as tragédias, as aflições. A natureza vai gritar junto com esse ser humano, queridos.
Na Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá pelo versículo 26 até o versículo 29. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou ele em frente a um jardim que o Senhor acabara de plantar. E disse para esse homem: olha, cuida desse jardim. Te alimenta desse jardim. Te alimenta de todas as aves do céu, dos répteis, dos peixes. Sujeita a terra. Cuida dela. Cuida dessa terra. Cresçam e se multipliquem aí sobre essa terra. Então foi esse homem que o Senhor criou. Foi esse homem que o Senhor deixou ele aqui para tomar conta desse jardim. E nós estamos aí, amados, há aproximadamente 7.000 anos da criação desse jardim. E o que nós vemos é um homem abandonado, sofrido, ferido e machucado. As margens do rio Solimões, do rio Negro, do rio Amazonas. Um homem sozinho, um homem solitário, que vê os seus filhos crescerem com os pés no chão. Um homem que não tem condições sequer de comprar um anti-inflamatório, um anador, para dar para o seu filho quando mesmo está com uma dor de dente, uma dor de cabeça. Um homem que vive aí sujeito às mais terríveis moléstias, como a malária, a hepatite, o sarampo, a catapora, o paludismo, cisão e muitas outras doenças que assolam o povo ribeirinho. Esse camarada está sozinho. Ele não tem condições de vir à cidade fazer um tratamento, porque o local onde ele está, para que ele chegue até essa cidade, ele vai gastar aí em torno de 1.000, 2.000 quilômetros até para chegar até a capital. Ele está só. Mas ele vê próximo dele o americano, ele vê o alemão passar com a lancha, ele vê o americano farto de comida, ele vê o indígena aí sendo abastecido pela FUNAI. Existem milhares de ONGs que cuidam dos indígenas, que olham para os indígenas com bons olhos, e isso é maravilhoso. É bom que o indígena seja cuidado. Mas e o ribeirinho? Quem cuida dele? Quem é que leva o filho do ribeirinho para o hospital quando ele necessita? Quem é que socorre esse ribeirinho quando ele precisa de um auxílio? Se é que dá tempo dele chegar nesse hospital? Quem é que grita e clama por esse ribeirinho que está aí sozinho, sem saneamento básico, sem uma água potável, sem energia elétrica, mas que vive isolado ao longo de um rio, muitas vezes sem comida, porque ele não pode plantar. Se ele plantar, tem um camarada que vai denunciar ele para o IBAMA, porque ele está desmatando. Ele não pode plantar. Ele não pode fazer uma roça, porque se ele fizer uma roça, alguém vai denunciar ele. Está queimando. Então ele não pode plantar. Então ele vai para onde? Ele vai pescar. Mas quando ele vai pescar, encosta alguém e diz: aqui tu não pode pescar, essa área é proibida. Essa área é proibida, tu não pode pescar. Mas então ele não come porque ele não pode plantar. Ele não come porque ele não pode pescar. Então ele vai à caça. Caçar é proibido, da cadeia, ele pode ir para a prisão. Espingarda, nem se fala. Para comprar uma espingarda, uma arma para que ele possa se proteger, inclusive, de bandidos, de piratas do rio aí, estupradores, de garimpeiros, de madeireiros. Ele não tem como se proteger, porque espingarda é proibido vender espingarda para ele. E além disso, a espingarda é cara, ele não tem condições de comprar espingarda. Ele não tem condições sequer de pagar uma passagem de barco para ir até a capital. Ele é um ribeirinho, é um amazônida, um homem solitário, um homem que está cuidando ali da floresta.
Mas ele vê ali pessoas passando de barco, ele vê ali o alemão, ele vê o norueguês, ele vê o canadense, ele vê ONGs e mais ONGs transitando ali, o ouro, a madeira. Ele vê pessoas, madeireiros, ele vê garimpeiros atrás do diamante, mas ele está solitário, queridos. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar, ele precisa caçar. Ele é chamado pelos burocratas da Avenida Paulista, ele é chamado pelos burocratas americanos, europeus, de o guardião da floresta. O homem que está guardando a floresta. Guardando para quem, queridos? Quem? Para quem que ele está guardando a floresta? Para o cara que está lá num ar-condicionado, numa poltrona, esticado, tranquilo, com a internet, com tudo ali ao seu alcance? É para esse cara que ele está guardando? Fala-se muito aqui, existe uma falácia da Zona Franca de Manaus. O que essa Zona Franca de Manaus faz por esse ribeirinho, queridos? O que Zona Franca de Manaus contribui para que esse ribeirinho saia dessa situação de miséria? Ele está abaixo da linha da miséria. Ele não tem nada. Ele está dormindo praticamente na chuva. Ele já não come porque não tem como plantar. Não pesca porque alguém vai denunciar ele. Não caça porque a espingarda é caro, é proibido vender armas e é proibido caçar. A casa dele está caindo aos pedaços. Ele poderia construir, mas alguém encosta uma lancha e diz: se tu desmatar e derrubar uma árvore, tu pode ser preso. Onde é que vai parar esse ribeirinho, queridos? Quanto tempo nós vamos dar para que esse ribeirinho ele consiga existir ainda? O que estão fazendo com o nosso ribeirinho? Que pressão é essa que está indo na cabeça desse camarada a ponto dele se extinguir? Aonde é que vai parar essa pressão desenfreada, desgraçada e desumana em cima do nosso ribeirinho? Que pressão é essa miserável em cima de um homem em detrimento de salvaguardar o planeta? Que papo é esse que faz com que famílias vivam abaixo da linha da miséria num paraíso tão rico como a Amazônia? Lá no ribeirinho você não pode comer uma tartaruga, mas numa praça de alimentação na capital você come uma tartaruga. Mas isso aí é manejo. Eu não quero saber se é manejo, eu não estou perguntando se é manejo, se é pelejo. Não estou preocupado com isso. Nós estamos preocupados com esse homem que está passando fome. Aqui na cidade você come o pirarucu, um delicioso peixe da Amazônia. Mas lá o caboclo não pode comer o pirarucu, senão ele vai preso, ele vai ser denunciado. E se ele for preso, a família dele vai morrer, porque a mulher não caça, os filhos não pescam, são pequenos. Ele não sabe sequer assinar o nome, queridos. Falamos em humanidade, falamos em amor, em prosperidade, e deixamos esse camarada sofrendo ali nas margens do rio. Estamos preocupados muito com a ideologia de gênero. Estamos preocupados com a questão das cotas. Estamos muito preocupados com a questão da sensibilidade do homossexual. Estamos preocupados se esse cara vai ser falado, vai ser olhado com um olhar diferenciado. E nós estamos esquecendo o nosso ribeirinho lá na Amazônia. Falamos muito em Amazônia, pelo computador e pelo ar-condicionado, pelo Google Earth, você fala muito, conhece a Amazônia toda. Mas, querido, vir até a região do Amazonas, navegar nessas águas do Amazonas, passar 30 dias dentro de um barco, rasgando igarapés, igapós, transpassando rios,
cruzando barreiras, fronteiras. Isso você não sabe o que é, querido. Isso poucos sabem o que é. Viver a realidade aqui do Amazonas é outra situação, queridos. Outra situação. Isso não tem nada a ver com a ideia do camarada que está lá em São Paulo, que está em Paris, que está em Nova York, que está em Montreal, que está lá na Austrália, que está na Alemanha. Falar da Amazônia de longe é fácil. Difícil é você vir aqui. Difícil é você entrar na casa de um ribeirinho e não encontrar sequer a porta. Difícil é você sentar e não encontrar cadeira. Difícil é não ter água para beber. Dói você ver o filho de um ribeirinho ardendo em febre com malária, a esposa com paludismo. Dói você ver o ribeirinho com febre amarela. Dói você ver crianças com hepatite morrendo. Isso dói. E quando você cria empatia e você se coloca no lugar de um homem desse, que é a tua semelhança, e você ainda vem com esse papo furado, desgraçado, de políticas periféricas, de apoiar movimentos que não estão dando, queridos, nenhum crescimento, nenhum embalo, nenhuma pedalada para que esse Brasil cresça 1 centímetro. É com relação a esse homem que a gente tem que se preocupar. Quando você pega uma canoa e você rema 3 horas de viagem para poder sair da casa dele e chegar num ponto mais próximo de pegar um barco para navegar dias e dias e dias até chegar na capital à procura de uma consulta médica, porque lá o médico não vai. O médico não vai. O médico, ele se forma por uma instituição do Estado, ele não paga 1 centavo, mas ele não vai atender o ribeirinho que está lá, não. Esqueça isso, ele não vai. Nós precisamos pensar nesse homem que vai desaparecer se nós não tomarmos uma providência. Um homem que está em extinção. Preocupamos-nos muito com o jacaré, que está se acabando. Mas existe jacaré aqui para bilhões de anos. Mas esse homem, se nós não cuidarmos dele, em poucos anos, em pouquíssimos anos, ele poderá entrar em extinção. Ou será que é isso que nós queremos? Ou será que é isso que as nações estão planejando? Será que é esse o plano maravilhoso que as nações querem para esse homem, para esse ribeirinho? Esse homem que não pode plantar, que ele é impedido de caçar, impedido de pescar, que ele é impedido de tirar uma árvore para construir uma casa. Esse homem que não tem direito à saúde, não tem direito à educação, ele é um invisível. Ele é um invisível porque cadáveres de políticos que estão aí há anos no poder. Aqui no Amazonas, por exemplo, tem político aí que já está no seu 12º mandato. E não move uma palha. Nunca apresentou um projeto, não grita no plenário, não é uma voz de um ribeirinho. Vemos homens e mulheres aí se candidatando e com propostas fabulosas. E na primeira oportunidade que ele tem, nem cumpre um mandato. Ele já recebe uma secretaria, abandona o projeto que tinha com aquela população e já descaminha ali os seus propósitos. Precisamos pensar melhor e valorizar nossa terra, queridos. Valorizar nossa terra como homens que no passado valorizaram a nossa terra. Precisamos aí invocar aí a memória de homens como Cândido Rondon, Jorge Teixeira, Pedro Teixeira e muitos outros homens que defenderam essa terra aqui com unhas e dentes, como Plácido de Castro, Barão do Rio Branco, e não se acovardar por trás de um fracassado, um político fracassado, desgraçado,
que mina e rouba o dinheiro dessa população. Precisamos dar um salto, queridos. Sair desse raqueticismo, dessa polarização. Precisamos crescer intelectualmente. Precisamos crescer intelectualmente. Existem hoje países de primeiro mundo, onde o seu subsolo não tem nada. Ele não tem nada para oferecer. Nem força mais o subsolo tem. Mas a força desse povo está na sua mente, na forma de pensar, na forma de agir. O subsolo japonês não tem nada para oferecer. A maior potência desse povo está na sabedoria deles, no conhecimento. Que nós possamos sair da ignorância, queridos. E ao elegermos homens e mulheres, que possamos analisar com cautela. Vivemos uma polarização que não vai nos levar a nada. Confiamos muito em homens. Confiamos em homens, queridos, e homens são corruptos, homens não se convertem, queridos. Homens, eles não se convertem. Só um milagre de Deus é que pode fazer um homem se converter. Precisamos pedir muito a orientação do Senhor. Precisamos pedir muito a misericórdia de Deus para que nós possamos continuar vivos nessa terra. E que o mundo ele possa entender que aqui tem seres humanos, queridos. Homens e mulheres que choram e que sentem dor, que sofrem e que precisam de ajuda. Homens que precisam de ajuda, que gritam em um silêncio vazio e que precisam muito de ajuda, enquanto muitos discutem besteiras, bobagens, futilidades, coisas que não vão levar a absolutamente nada. Nós estamos deixando que milhares e milhares de ribeirinhos, amazônidas, nossos irmãos, morram em detrimento de uma sustentabilidade utópica, a fim de guardar uma terra para uma geração que não está nem aí para esse povo, queridos. Que não move sequer uma palha por esse povo, mas quer que esse povo mova todo um ecossistema. Precisamos olhar com mais carinho para esse povo, um povo sofrido, que se nós não cuidarmos, esse povo está fadado à extinção em pouco tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos livre e guarde, em nome de Jesus.